Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal e hoje estaremos falando um pouco de Abraão, contando um pouco da sua história, do que aconteceu na sua caminhada, o trajeto dele desde o seu nascimento até a grande promessa realizada por Deus, dentre outras questões que marcaram a história desse patriarca. Então, dando início à história de Abraão. A primeira menção que temos do nome de Abraão se encontra ali em Gênesis 11:26, que diz assim: E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, e Naor e Harã. Em Gênesis 11:31, e Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas ao chegarem a Harã, estabeleceram ali. Abraão, então, podemos observar que ele foi filho de Terá, e sua família era natural da cidade de Ur dos Caldeus, localizada na Mesopotâmia antiga. Após a morte de Abraão, que é citada aqui no trecho, a família dele sai de Ur em direção à terra de Canaã, né? Então, eles vão e habitam ali. Próximo ponto é a convocação de Deus, em Gênesis 12. A mudança de vida de Abraão começa a partir desse ponto. Gênesis 12:1 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aqui neste momento, Abraão não era uma criança, um adolescente, um jovem, ele já era um homem ancião, idoso, aos seus 75 anos de idade. Agora Abraão vê todo o seu estilo de vida ser modificado. Isso porque Deus começa a mostrar, começa a tratar, começa a enviar Abraão para locais a qual talvez ele nunca teria imaginado que iria, e feito coisas a qual ele nunca teria imaginado que faria. A Bíblia nos mostra Deus convocando Abraão para que ele saia daquele cenário da terra antiga que ele vivia, no meio de paganismo, dentre aquelas coisas que tiravam talvez a visão do que de fato é a adoração, ou era a adoração ao Deus Altíssimo. Ele deveria deixar a parentela dele e partir para uma terra distante, a qual o Senhor havia preparado para ele e para toda a sua família, uma terra a qual o Senhor já havia preparado, já havia dado a direção a ele. E Deus poderia ter feito isso, durante qualquer momento da vida dele. Mas é nesse momento, com 75 anos, que ele parte em direção a Canaã, levando sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, seus servos, tudo aquilo a qual ele havia adquirido no decorrer da sua trajetória. Próximo ponto, o primeiro ato de covardia de Abrão, as consequências de seu erro e a punição de vida. Gênesis 12:13 diz assim: Quando os egípcios a virem, dirão: Esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Nesse trecho específico, vem narrando a um momento de fome que houve naquela região do Negueb, onde Abrão estava habitando. Então, devido a essa fome, ele parte agora em direção ao Egito, com a sua esposa, com a sua família. E é lá exatamente onde ele comete esse primeiro ato de covardia. Talvez ele não tenha lembrado de tudo aquilo a qual o Eterno havia lhe prometido. Talvez ele até lembrava, mas o medo dele, a parte humana, a psique dele, estava receosa por tudo aquilo que ele via, vendo só uma mulher aos olhos dele, uma mulher formosa, uma mulher atraente. E exatamente ele diz o que é narrado aqui no versículo 13 do capítulo 12. Ele fala: minha esposa Sarai, quando chegar lá, para que eu não venha correr risco de vida, não venha morrer, os homens não venham ver que você é muito bela e venham se virar contra mim, você simplesmente vai dizer que não é minha esposa, você é minha irmã. Então ele induz ela a tomar essa atitude. Obviamente, ela amando seu marido, ela faz exatamente o que ele lhe pediu. Agora no versículo 14, diz: Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita.
Versículo 17. Mas o Senhor puniu Faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Tá? Então, no caso, aqui quando eles viram a mulher dele, eles a cobiçaram, desejaram, acharam de fato ela mulher linda, porém, por conta do erro de Abraão, uma nação toda poderia ter pago o preço, poderia ter pago o pato. Né? Ali o Senhor puniu Faraó. Faraó não chegou a coabitar com Sarai. Simplesmente por ter tomado, firmado um relacionamento com ela, agora Deus pune toda uma nação que posteriormente eles vão saber que a causa daquilo, toda aquela praga, aquela doença, aquele mal, era exatamente devido à mentira de Abraão e de Sarai. Tá bom? Próximo ponto, a contenda entre Abrão e Ló. As consequências de nossas escolhas. Gênesis 13:10 diz assim: Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Gênesis 13:10. Agora Gênesis 13:12 diz assim: Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Versículo 18. E Abrão armou as suas tendas, e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então, agora saindo do Egito, Abraão ele sobe, né, vai em direção ao lado sul, depois retorna, né, retornando no caso às proximidades da cidade de Betel. Tanto Abraão quanto Ló eram muito ricos. Né? Abraão ganhou riquezas também no episódio anterior do Egito. Eles despediram Abraão, porém lhe deram bens, lhe deram coisas de valor. Tá? E agora, devido a essa riqueza imensa, houve contenda entre os seus servos, os servos de Abraão e os servos de Ló. Por quê? Eles tinham muitos animais, porém a terra a qual eles estavam não produzia o suficiente. Agora imagina Abrão, por exemplo, 1000 bois e Ló 1000 bois. Tem que ter muita grama, muito pasto, né? Muitos recursos naturais para que aqueles animais se alimentem. Porém, na região que eles estavam, não havia tanto. Então agora começa a contenda entre seus servos. A terra não comportava que os dois habitassem juntos. Ló e Abraão então se separam. Abraão fala para Ló: escolhe para onde você quer ir. Ló olha e ele prefere residir nas planícies verdes do Jordão, como a Bíblia cita, próximo às cidades de Sodoma e Gomorra. Já Abrão, ele viaja uma planície nas montanhas, né, em Hebrom, ao lado sul. E aqui nós vemos o primeiro ponto, né, a diferença de quando somos guiados por Deus e quando somos guiados pela carne. Ló olhou, viu o que aparentemente parecia bom a ele naquele momento, mas ele não focou no futuro, no que ele poderia estabelecer, o que havia na região, quais frutos poderiam dar, a capacidade do solo. Já Abrão não, ele foi guiado pelo Senhor. Às vezes a gente pensa que algo é de Deus, algo é bom, porém, momentaneamente aquilo é bom, mas no futuro pode nos dar muita dor de cabeça. E é exatamente o que acontece com Ló, agora em Gênesis 14, que é o próximo ponto. Abrão salva Ló. Essa história também é muito interessante, porque Abrão teve toda aquela discussão, mas em momento algum ele deixou de considerar Ló como seu parente, deixou de amá-lo. Gênesis 14, 1-2 diz: E aconteceu nos dias de Anafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Eleazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, que é Zoar. Então agora, quando chega a mensagem, a notícia aos ouvidos de Abraão de que o seu parente havia sido levado prisioneiro, a primeira coisa que ele faz é convocar cerca de 300 homens treinados,
que nasceram em sua casa, né? Talvez ali seus parentes, seus amigos, seus servos, né? Os criados. Ele junta todo mundo que ele conseguiu obter, que tinha um treinamento, vamos dizer, militar, e sai em perseguição aos inimigos até ali nas redondezas de Dan, onde eles conseguem recuperar tudo, derrotar os inimigos e recuperar, né? Trazer o seu parente querido em segurança, em paz. Gênesis 15, a aliança de Deus com Abrão. Gênesis 15:1 diz assim: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Versículo 2: Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Aqui nesse ponto, nós vemos que Abrão, ele já havia perdido as esperanças, né? Abrão, ele pensou primeiramente que Ló seria o seu herdeiro. Talvez esse tenha sido o motivo dele trazer o filho, né, o seu sobrinho, filho de seu irmão falecido. Mas depois que Ló partiu, talvez ele pensou, falou consigo mesmo, provavelmente, né, minha herdade passará ao meu servo Eliezer. Talvez Abrão tinha ele como filho, tratava bem. Mas aqui nós vemos que Deus mostra a Abrão que os planos dele para a sua vida eram muito, muito, muito mais além do que os dele. Enquanto Abrão via um palmo à sua frente, Deus via milhares e milhares de anos. Deus via muito mais do que Abrão pensava que iria acontecer. Abrão pensava que era o fim dele, na sua idade, na sua velhice, com a sua esposa velha. Imaginou que não haveria solução e que eles morreriam sem a sua posterioridade ser continuada. Mas aqui Deus aparece a Abraão, o Eterno, Adonai, o Hashem, aparece e fala: Abraão, não se preocupa, eu estou no comando da sua vida, eu vou cumprir o que prometi. Gênesis 16. Infelizmente, após a grande promessa de Deus para Abrão, nós vemos que Sara, ela erra ao se antecipar. Sara não aguentou esperar. Talvez Sara olhou o seu espelho, começou a pensar, viu que ela já estava numa idade avançada, não tinha mais os costumes das mulheres, talvez, e ela faz o quê? Decide tomar, como diz o ditado, colocar a carruagem na frente dos bois. Gênesis 16, 1 e 2 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerara filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Então, vimos um trecho magnífico, lindo, onde Deus mostra suas promessas. Abraão anuncia tudo, que Abraão teria uma grande descendência, né, ali no capítulo 15. Porém, vemos no capítulo 16 o que Sara fez. Ela, vendo que não era capaz de conceder um filho a Abrão, e talvez duvidando se de fato fora Deus quem lhe dera aquela direção, ela oferece a sua serva Agar a Abrão. Então Abrão se une a Agar, coabita com ela, e Agar concede a Ismael. Esse costume era comum, de uma serva conceber um filho do seu senhor, já que eles não poderiam ter filho, no caso dos seus senhores, era algo comum na época. E nesse momento Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasce. Infelizmente, agora Sarai vê que a sua serva começa a lhe olhar de forma diferente, sua serva começa a destratar dela e ela se arrepende. Porém, agora é tarde demais. Ela já fez o que não deveria ter sido feito, um filho foi gerado e a história, uma nova história começa a partir daquele ponto. Se formos parar para pensar, se Sarai não tivesse tido esse erro, não teríamos muitas das guerras que temos hoje. Porque muitas das guerras que nós vemos ali no Oriente Médio, principalmente, são de irmãos. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do que estamos falando, de Abraão, dos filhos de Abraão. De um lado temos Ismael, do outro lado temos Isaac.
duas grandes nações que infelizmente travam uma briga ferrenha há séculos e séculos e séculos. A mudança de vida de Abrão para Abraão, Gênesis 17, diz assim, 17 do 1 ao 6. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado de Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Agora vemos que Deus tem mais um momento de intimidade com Abrão, mais um momento de amizade, mais um momento de revelação. Porque nesse momento Deus aparece, explica mais daquilo que ele deseja fazer na vida de Abrão e altera o seu nome. De Abrão para Abraão, de Avram para Avraham, né? Por exemplo, o nome Avram, temos a palavra Av, pai, e Am, que é povo. Então, pai de povo. Agora, quando vemos Abraão, Avraham, nós temos Av, de pai, porém a palavra povo no plural. Então, Abraão agora não é pai de um povo, mas pai de povos, tá? Muitas nações. O nome de Abraão, ele é mudado talvez com uma resposta à falta de fé que a sua esposa teve. Talvez tanto Abrão quanto Sarai, que agora se chama Sara, eles, pela falta de fé, Deus fala: vou confirmar que sou eu que falo contigo. E como eu vou confirmar isso? Mudando o seu nome. Você não é pai de um povo, mas você agora será pai de multidões. Não foi apenas o nome de Abrão para Abraão que foi mudado naquela ocasião. O nome da sua esposa também é mudado. De Sarai para Sara, porque também seria mãe de uma grande nação. Entende? Mesmo após o nascimento de Ismael, Deus reafirma sua promessa com Abraão e Sara, que a partir deles viriam muitas nações. Independente da idade de 90 anos de Sara, ela ainda seria mãe. Deus mostra aqui que o plano dele não era específico com Abraão, mas o plano dele era entre Sara e Abraão. Porque se fosse com Abraão simplesmente, Ismael poderia ter sido o fruto dessa promessa do Eterno. Mas não. Mesmo Ismael tendo nascido, tendo crescido, Deus separa esse momento e fala: eu ainda te darei uma herdade. Ainda farei de você pai de muitas nações. Porque o meu pacto não é apenas com você. É com você e Sara. O meu pacto não é com Ismael, mas sim com o fruto que virá de vocês. Os três visitantes e a reafirmação da promessa divina. Gênesis 18. Tá? Gênesis 18:10 diz assim: Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Gênesis agora 18, do 13 ao 15. Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo, e por isso mentiu, dizendo: Eu não ri. Mas ele disse: Não negue, você riu. Aqui nesse momento nós vemos que, uma vez mais, pela terceira vez, o Senhor ele volta a Abraão. Agora temos a companhia de Sara. Sara está ouvindo tudo, e ele reafirma tudo aquilo que ele já havia falado das outras vezes, por apenas palavras, como da última vez com palavras e mudança de nome, e agora ele volta e reafirma dizendo para Abrão se preparar, porque no tempo determinado, ou seja, na próxima primavera, tanto Abraão quanto Sara carregariam uma criança fruto do seu relacionamento em seus braços.
Abrão e Abimeleque, agora em Gênesis 20, consequências de um novo erro. Tá? Diz assim, Gênesis 20, do 1 ao 3. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e a tomou para si. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Novamente vemos, assim como aconteceu no Egito, Abraão ele esconde que Sara era sua esposa. Tudo bem, Sara, a Bíblia fala que era meia-irmã de Abraão. Ou seja, ele não estava dizendo uma mentira por completo. Porém, ele simplesmente deixou de revelar que, mesmo sendo sua meia-irmã, ela era sua esposa. Isso porque ele temia pela sua vida. Então, sem saber de nada, Abimeleque, rei de Gerar, vem e toma Sara como sua mulher. Porém, Deus vem em sonho a Abimeleque durante a noite e impede que ele tocasse em Sara. O Senhor advertiu a ele: olha só, não toca nela porque ela tem marido. Mais uma vez um povo estaria sendo culpado, não por um próprio pecado do povo, mas sim pelo pecado de Abraão, né? Devido a essa meia-verdade dele. O que Abimeleque faz então? Ele devolve Sara para Abraão, e Abraão então ora sobre a casa de Abimeleque. E naquele momento, ele precisa orar para que a maldição do Senhor saísse daquele povo. Isso porque as mulheres da casa de Abimeleque, simplesmente pelo fato de ele ter pego uma mulher casada, ele não chegou a beijá-la, coabitar, né, ter relações sexuais, simplesmente por ele ter firmado um compromisso com ela. A Bíblia fala que todas as mulheres da casa de Abimeleque ficaram estéreis, impedidas de terem filhos. Não sabemos quanto tempo Abraão e Sara ficaram naquela região. Aparentemente, quando lemos a Bíblia, parece que, nossa, aqui foi um dia, foi 2, 3 dias, uma semana no máximo. Não se sabe se demorou uma semana, 2, 3, um mês, 2 meses. Mas a gente sabe que naquele período nenhuma mulher pôde ter filhos, porque foi o peso da mão de Deus em cima de Abimeleque e de todo o seu povo. Então, após Deus revelar, Abimeleque devolver Sara para Abraão, Abraão ora e Deus cessa com a praga naquela região. Mais à frente, Abraão e Abimeleque eles fizeram uma aliança, né, até que o local onde fizeram a aliança ficou conhecido como Berseba, né, o Poço do Juramento, ali em Gênesis 21. Tá? E Abraão sai em paz para sua terra, o povo está curado e tudo continua indo pelos caminhos a qual o Senhor preparou. E agora em Gênesis 21 temos o fim da espera, a concretização da promessa. Enfim, depois de tanto esperar, tanto aguardar, vemos a promessa de Deus ser cumprida na vida desse casal. Gênesis 21, 1 e 2 diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Se formos lembrar, a época fixada por Deus foi na próxima primavera, né? na estação da primavera. 21, 6 e 7. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso irão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Isaac foi o filho da promessa, né? Da promessa que Deus havia feito sobre a vida de Abraão e Sara. Independente dele já ter 100 anos de idade, imagino que Abraão naquele momento estava como um jovem, feliz ao ver o nascimento do seu primeiro filho. O nome de Isaac significa rir ou riso, né? Yitzhak. Isaac, como lemos em português, em hebraico Yitzhak, tá? Riso, rir, alegria, tá? Isaac ele se torna o centro de toda a esperança de Abraão em relação às promessas que Deus havia feito. Abraão ali talvez pensou que tudo acabaria daquela forma. Nossa, esperei muito tempo, agora chega o meu filho, eu vou curtir, vou me banquetear, vou curtir a minha criança, independente de eu ter 100 anos de idade, eu sinto que tenho 20, 30 anos, eu vou brincar muito com meu filho. Abraão ali
teve um novo início de vida. E houve mudanças devido ao nascimento de Isaac. Tanto é que, após algumas intrigas que envolviam Ismael, o filho de Abraão com Agar, e Isaac, o filho dele com Sara, Abraão decide mandar a sua serva juntamente com o menino embora. Tudo isso para que não viesse a haver contenda e nada que viesse prejudicar o seu casamento e também o seu pequeno filho recém-nascido. Gênesis 22, após a promessa, aprovação após a promessa. Como disse anteriormente, para Abraão tudo estava diferente, novo, mas mal sabia ele que Deus havia preparado um grande teste para ver se de fato Abraão ele era digno de receber as bênçãos a qual o Senhor lhe havia prometido. Gênesis 22, versículos 1 e 2 diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Do versículo 6 a 8, Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão. Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Agora, como disse anteriormente, a história parece mudar. Isso porque Deus, na visão de Abraão, demora tanto para lhe responder, para lhe mostrar a bênção a qual ele havia preparada. E quando essa bênção nasce, Deus pede para que Abraão lhe sacrifique. O maior dilema que ele poderia ter enfrentado era que, naquele momento, ele tinha um amor muito grande pelo seu Deus. Deus já lhe serve nesse momento há décadas e décadas de sua vida. Porém, ele amava muito o seu filho. O fato que a promessa de Deus poderia ou não se cumprir ficava na mente de Abraão. Por exemplo, se de fato Deus tem uma promessa na vida do meu filho, como eu irei sacrificar? Mas por outro lado, eu creio no meu Deus, eu vou sacrificar porque Ele tem o de melhor para mim. Mas não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário. A Bíblia diz que Abraão ele confia totalmente no seu Deus e considerou que Deus poderia fazer com que Isaque ressuscitasse talvez dos mortos. Talvez naquele tempo ninguém havia sido ressuscitado, mas Abraão sabia que o seu Deus era o Deus Todo-Poderoso, que o Eterno tinha o controle de tudo em suas mãos e que talvez ele pudesse ressuscitar o seu filho caso fosse oferecido. E naquele momento de muito pensar, talvez por fim Abraão vota em prol da fidelidade e cumpre aquilo que Deus lhe pediu. Prepara tudo, prepara o cordeiro para que pudesse oferecer a Deus. Porém, o cordeiro ele não era um animal, mas sim o seu filho, que seria colocado como cordeiro. E agora podemos ver que eles começam um trajeto. Abraão leva o seu filho, começa um trajeto, os dois caminhando lado a lado. Eu imagino nesse momento quão doloroso não foi esse trajeto, porque cada passo, cada momento, cada instante, Abraão lembrava de quanto ele esperou pela sua promessa, do quanto ele aguardou para ter um filho ao seu lado. E agora, quando seu filho nasce, após o nascimento de Isaque, momento de riso, alegrias, brincadeiras, tudo isso, imagino que Abraão sentiu dores profundas, talvez dores tão fortes quanto, emocionais, que eu digo, quanto Jesus na cruz. Sabe, dor de perda, dor de entregar algo ao qual você tanto ama, a dor do sacrifício. E agora, quando eles chegam ao local indicado, Abraão ele constrói o altar, arruma a lenha, prepara tudo, amarra seu filho sobre o altar e nesse momento ele pega o punhal, a adaga, a faca
e levanta suas mãos, a sua mão, para apunhalar o seu filho como sacrifício, o anjo do Senhor aparece e diz: Abraão, não faça isso. Não toque no rapaz, porque agora eu sei que você teme a Deus. Eu sei que de fato você ama o Eterno. Eu sei que de fato você confia nas promessas que Ele tem para a sua vida. E naquele momento, quando Abraão ele levanta sua cabeça, ele vê um animal agarrado, né? Se me falha a memória, o cordeiro agarrado para que fosse sacrificado em lugar de seu filho. Então aqui Deus mostra o quanto vale a pena confiar nele. Às vezes Deus nos dá algo, nós pensamos que aquilo é o de melhor. Até de fato é o de melhor. Porém Deus quer te testar pedindo o de melhor para ver se você de fato está agarrado às promessas, à bênção, ou você é agarrado ao abençoador. E Abraão aqui nesse momento ele passa no teste, porque ele mostra que de fato o amor dele pelo seu filho era grande, mas o amor pelo Eterno, pelo Deus Todo-Poderoso, era muito maior. Em Gênesis 24, temos a promessa entre Abraão e seu servo, a fim de encontrar uma esposa para Isaac. Abraão não queria que seu filho, tão querido, tão precioso, se envolvesse com as mulheres pecaminosas daquela região de Canaã, mas ele queria que o seu servo fosse procurar uma esposa, uma ajudadora, uma companheira na região aonde ele foi criado, né? Lá no meio da sua parentela, lá no meio da sua região, aonde não eram mulheres talvez idólatras, mulheres horripilantes quanto as mulheres da região de Canaã. E agora, em Gênesis 25, nós temos a morte de Abraão. Porém, antes de sua morte, após a morte de Sara, ele se casa novamente e tem outros filhos. Gênesis 25, do 1 ao 8, diz assim: Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquizã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abidá e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu-lhes presentes. E ainda em vida enviou para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, de idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Então vemos que quando se aproximou a morte de Abraão, a primeira coisa que ele faz, para que não houvesse divisões, talvez aquilo a qual aconteceu anos depois, décadas, séculos, no episódio de Jacó, né, quando Jacó tem seus filhos e trata melhor José, e aquilo gera uma rivalidade em sua família e acaba da forma qual nós conhecemos de José ser vendido. Aqui Abraão ele foi mais inteligente, e antes mesmo de sua morte ele já divide todo mundo. Você vai para lá, você vai para cá, você vai para cá, e você, meu filho amado, querido, filho da promessa, você tem tudo que é meu, você vai viver aqui seguro e vai ter uma vida próspera. Bem, então pessoal, essa é a história de Abraão, tá? A gente separou alguns pequenos trechos, fazer um breve resumo para que vocês possam entender. Às vezes você parou aqui no nosso vídeo procurando conhecer mais sobre a história dele, às vezes não tem muito tempo de parar, sentar, de ler, não tem o costume. Então esse vídeo é exatamente para que você possa conhecer um pouco da história dele, e agora que você ouviu esse resumo, você possa ter o desejo, o prazer de pegar a palavra do Eterno e meditar nela e conhecer minuciosamente cada detalhe da vida desse grande homem de Deus. Bem, então nos vemos no próximo vídeo. Shalom a todos, até mais.